Em continuidade ao programa Rede Viva Melhor, nós vamos hoje abordar nesse vídeo um tema que creio que seja do interesse de todos: alimentação e qualidade de vida. O conceito atual de nutrição tem sofrido modificações nos últimos anos em decorrência do avanço nos estudos relativos aos alimentos funcionais. Embora a mídia tenha explorado muito esse tema, eu creio que a grande maioria da população desconhece o que são alimentos funcionais. Então, nesse sentido, seria interessante nós definirmos aqui o que são esses alimentos. Trata-se de produtos de origem ou animal ou vegetal que, além de cumprir o seu papel básico de nutrir, eles apresentam em sua constituição componentes bioativos que são capazes de promover um efeito benéfico à saúde do consumidor, ou seja, a capacidade de reduzir risco de doenças, principalmente crônico-degenerativas. Quando nós falamos em qualidade de vida, não dá para deixar de falar em alimentação. Embora esse conceito de qualidade de vida seja muito mais amplo, incluindo vários fatores, e dentre esses fatores, alguns que nós não podemos exercer controle, como por exemplo, os fatores genéticos, eu quero dizer com isso o seguinte: se o indivíduo tem uma predisposição genética para uma determinada doença, provavelmente ao longo de sua vida, num determinado momento, essa doença vai se manifestar. Entretanto, os demais fatores que estão envolvidos com qualidade de vida são fatores que dependem exclusivamente de cada um de nós, e entre eles a alimentação. Então, nós podemos decidir aquilo que vamos comer, aquilo que vamos inserir na nossa dieta. Dentre os alimentos funcionais, os produtos, melhor dizendo, mais estudados são aqueles de origem vegetal. E eles apresentam uma quantidade de componentes bioativos bastante variada, grande e variada. Por exemplo, a família das crucíferas, os vegetais pertencentes a essa família, que nós poderíamos exemplificar como repolho, brócolis, couve-flor, dentre outros, eles apresentam a capacidade de combaterem radicais livres e, com isso, são capazes de reduzir o câncer de pulmão, o câncer de útero, o câncer de mama, o câncer de cólon, entre outros. O tomate é um outro exemplo de um vegetal rico num componente bioativo chamado licopeno. E os estudos têm mostrado que o licopeno é capaz de reduzir o risco de um câncer de próstata. A cenoura, rica em beta-caroteno, é capaz de reduzir o câncer de pulmão. Como representante dos produtos de origem animal, nós temos os pescados, principalmente aqueles provenientes de águas frias, como é o caso do salmão, da truta, do bacalhau e, aqui no Brasil, a sardinha. Esses pescados são ricos num ácido graxo denominado de ômega 3, que é capaz de reduzir o nível de triglicerídeos, colesterol total, colesterol LDL, que é tido como colesterol ruim, e de aumentar o colesterol HDL, que seria o bom colesterol. Um outro tipo de produto interessante trata-se dos vinhos. Os vinhos, eles apresentam um componente bioativo que é o resveratrol. Esse componente está presente na casca da uva vermelha e é extraído durante o processo de fermentação, passando para o vinho. Esse resveratrol apresenta uma ação antioxidante e evita a oxidação do LDL. Isso é importante porque, uma vez evitada a oxidação do LDL, esse tipo de colesterol não se deposita nas artérias, formando as placas de ateroma. Entretanto, aqui vale uma ressalva: os vinhos, por serem bebidas alcoólicas, se utilizado em demasia, sem moderação, os efeitos negativos
podem superar os efeitos positivos que ele pode apresentar como um produto funcional. Dos alimentos mais estudados do ponto de vista de funcionalidade está a soja. Ela é o que tem apresentado o maior número de componentes bioativos. Dentre eles destacam-se as isoflavonas. E esse conjunto de componentes bioativos presentes na soja são capazes de reduzir o risco de doenças coronarianas, de reduzir o risco de cânceres hormônio-dependentes, de evitarem os sintomas da menopausa e de impedir o desenvolvimento da osteoporose. Um outro ponto bastante importante de ser abordado, que seria um grupo de alimentos que pertence à classe dos alimentos funcionais, são os alimentos probióticos. E da mesma forma que acontece com os funcionais, a grande maioria da população também desconhece o que são alimentos probióticos. Os alimentos probióticos são aqueles obtidos através de um processo de fermentação, utilizando-se bactérias probióticas. E o que são bactérias probióticas? Normalmente são bactérias láticas que não apresentam virulência, não são patogênicas e não são capazes de exibir resistência a antibióticos. Vale destacar que nem todas as bactérias láticas são probióticas, mas aquelas que o são, elas devem, ao serem ingeridas, conseguirem passar pelo trato digestório sem sofrer nenhuma interferência, ou seja, passam pelo estômago intactas, chegam ao intestino e ali se implantam na mucosa intestinal e vão desempenhar uma função benéfica ao consumidor. Então, essas bactérias utilizadas no processo fermentativo de alguns produtos de origem tanto animal quanto vegetal determinam os chamados alimentos probióticos. Normalmente os alimentos probióticos, eles são feitos à base de leite. Esses são os mais comuns, os que nós mais facilmente encontramos nos mercados. Entretanto, por ser um produto de origem animal, ele apresenta colesterol, ele apresenta um açúcar que é a lactose, típica do leite, característica do leite, sendo que muitas pessoas são intolerantes a esse açúcar, e apresenta também uma fração proteica que pode causar alergia em determinados indivíduos. Nesse sentido, os estudos têm avançado procurando substituir a base de leite por uma base vegetal. E essa base vegetal, que tem sido bastante estudada, é a soja. Por que a soja? Porque ela reúne um grande número de componentes bioativos, conforme nós já falamos, e associado a esses benefícios que são inerentes à soja, nós teremos também os benefícios inerentes às bactérias probióticas quando utilizadas para fermentarem a soja. Como benefício dos derivados probióticos de soja, nós podemos citar a redução de colesterol, dos níveis de colesterol no sangue, redução de doenças coronarianas, a inibição do avanço da osteoporose, a redução do risco do câncer de mama, do câncer de colo, o aumento do HDL, que é tido, como eu já disse, como colesterol bom, e também a modulação do sistema imunológico, que isso pode ter um papel importante em determinadas doenças crônico-degenerativas. Em resumo, nós poderíamos dizer o seguinte: os alimentos funcionais, eles são extremamente importantes quando nós falamos em qualidade de vida. Entretanto, esses alimentos não podem ser confundidos com medicamentos. Por quê? Primeiro, que eles não se trata de uma droga. E segundo, que os medicamentos, eles são ingeridos no momento em que a doença se instala. Ao contrário dos alimentos funcionais, eles devem ser colocados na nossa dieta e fazer parte dela ao longo de toda a nossa vida para que os efeitos possam ser observados. Uma segunda recomendação:
consumi-los sempre da forma mais natural possível. Como eu falei anteriormente, a maioria dos alimentos funcionais são de origem vegetal. Então, sempre que possível, consumir esses vegetais da forma mais natural que puder. Por quê? Porque o processamento pode alterar os componentes bioativos, fazendo com que eles percam as suas funções benéficas. E por fim, já que nós estamos falando de qualidade de vida, devemos lembrar que um único fator não determina uma qualidade de vida. Nós precisamos associar aos alimentos e, de preferência, aos alimentos funcionais, outros hábitos saudáveis, como, por exemplo, a atividade física, o não tabagismo, o consumo moderado de álcool, as horas de sono que o organismo precisa para se recuperar da jornada de trabalho diário, entre outros fatores, evitar o estresse, entre outros fatores. Nesse sentido, esse conjunto de medidas, com certeza, dará a cada um de nós uma melhor qualidade de vida.